Boa noite, igreja, boa noite. Que alegria esse dia, que especial. Nós queremos convidar você com essa alegria a encher seu coração e adorar e a celebrar o Senhor conosco, amém? Então vamos lá. Um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao céu de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 Natal. Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, no Oriente os pastores a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar, e aos judeus e às velhas promessas cumprir. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. É-nos nascido um Rei divinal. É-nos nascido um Rei divinal. Vinde cantai, Jesus nasceu, nasceu trazendo a luz, trazendo salvação, trazendo redenção. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor com alegria. Vinde cantai o seu perdão, roguemos em união, na terra e no mar, cantemos
nasceu. Vejo o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou.
Glória a Deus, boa noite família, igreja com propósito. É uma alegria imensa poder estar aqui conectado com vocês aí na sua casa e nós aqui na igreja com propósito. Obviamente que nós amamos estar em família, nós amamos estar aqui de forma presencial, mas também como igreja nós valorizamos a família. E nesse dia tão especial que é comemorado o Natal, nós temos entendido da importância de você pegar esse momento e participar e celebrar esse momento em família com a sua casa. E por isso nós estamos aqui cheios de alegria, conectados com vocês. E uma coisa que vem muito forte no meu coração, nesse dia especialmente, quando vai chegando nesse final de ano, é a palavra gratidão. Se você puder, aí na sua casa, diga comigo, gratidão. A gratidão, ela tem um poder extraordinário de transformar as nossas vidas. A gratidão, ela tem poder de transformar a nossa perspectiva, a nossa visão. Eu gosto muito desse exemplo que eu vi uma vez de um estudioso dizendo: preste atenção quando você quer comprar um carro. Então você visualiza um carro. Então vou dar um exemplo, qualquer carro. Você olha aí um Jetta e você diz: eu quero comprar um Jetta. Naquele momento, quando você coloca isso na sua cabeça, uma coisa muito curiosa que acontece com todo mundo: quando você sai na rua, você só vê carro chamado Jetta. Por que isso? Porque é algo que você colocou na sua cabeça, você colocou no seu coração, você já está determinado a investir a sua vida naquilo. Quando você vê outro carro, você começa a ver aquilo que você não enxergava naturalmente, parece que só tem esse carro na rua. O que eu quero dizer com isso? Que muito depende daquilo que você coloca no seu coração e na sua mente. E quando você coloca gratidão em você, a sua perspectiva, a sua visão, em todos os ambientes que você passar, em todas as situações que você encontrar ao longo da sua carreira, você vai ter uma ótica e uma perspectiva de gratidão. Eu quero confirmar isso na palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 3:17, a Bíblia diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Seja por palavra, seja por ação. Se você tem um coração de gratidão, faça isso em nome de Jesus, em todos os momentos. E neste momento especialmente, você aí na sua casa, você tem a oportunidade de transmitir a sua gratidão, não somente em palavras através dessa oração que eu vou fazer, mas também em ação. Isso em nome de Jesus, que é o momento da sua oferta, é o momento do seu dízimo, da sua fidelidade, da sua contribuição nessa casa e através dos princípios da Bíblia. Aqui embaixo você está vendo todas as informações necessárias, QR Code, dados bancários, Pix, e você pode nesse exato momento adorar ao Senhor através da sua gratidão, através da área financeira. Eu quero orar por você, e enquanto alguns aqui estão contribuindo, eu quero orar por você e pela sua casa que está conectado conosco nesse exato momento. Senhor, eu quero te honrar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida, na família e na casa de cada um que está aqui comigo. Nesse exato momento nós estamos com o coração cheio de gratidão por aquilo que o Senhor fez em 2022. Logicamente, Senhor, nós sabemos que muitas coisas saíram talvez do nosso controle, não foram conforme a nossa vontade, mas mesmo fora da nossa vontade, nós estamos aqui com o coração grato ao Senhor, através da pessoa de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez, e por isso nós estamos aqui hoje. Que isso, Pai, que a gratidão seja demonstrada através de palavras, mas também através de ação, porque nós honramos o Seu nome, nós honramos a Sua pessoa, Senhor Jesus, por tudo aquilo o que o Senhor tem feito. Eu abençoo agora, Senhor, a vida, a família e a casa de cada um que está comigo, em nome de Jesus. Amém? Se você recebe isso, eu quero que dentro do seu coração você diga: muito obrigado, Senhor. Agora nós vamos para o momento da nossa palavra, por isso entre com tudo, se conecte, pegue aí o seu caderno, a sua Bíblia, sente aí, se acomode confortavelmente e participe do nosso culto agora através da palavra. Deus te abençoe. Olá, graça e paz. Eu tenho a certeza que Deus esteve abençoando muito o seu dia hoje, e é o desejo do meu coração também, que o seu dia tenha sido um dia abençoado. E para nós fecharmos o nosso dia, o dia de hoje, de uma forma
abençoada. E eu quero meditar com você sobre os 4 personagens do Natal. 4 personagens do Natal. O texto é Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem grávida ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Capítulo 2, no versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ele, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. No dia de hoje, muitas pessoas comemoraram o Natal. Mas nós devemos comemorar o Natal? Uma coisa é importante nós destacarmos: a Bíblia fala muito mais sobre a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, do que o seu nascimento. Algumas pessoas contaram 64 vezes em que o Novo Testamento falam sobre a ressurreição de Jesus, e 12 vezes sobre o seu nascimento. Então nós vemos que é falado muito mais sobre a ressurreição do que sobre o nascimento. Evidentemente, Jesus não teria morrido e ressuscitado se ele não tivesse nascido. Existem 3 pensamentos que falam sobre a comemoração do Natal. O primeiro pensamento é que algumas pessoas dizem que não devemos comemorar o nascimento de Jesus em hipótese alguma. Não devemos por causa que a data em que foi estipulado como o nascimento de Jesus não é a verdadeira, os seus símbolos e assim por diante. Devemos comemorar apenas a ressurreição do Senhor Jesus. O segundo pensamento: algumas pessoas acham que nós devemos comemorar o nascimento de Jesus, o Natal, com todos os seus símbolos, desde Papai Noel, as guirlandas, a árvore de Natal e assim por diante.
E o terceiro pensamento é que nós devemos e podemos comemorar o Natal enfatizando o nascimento de Jesus sem os seus símbolos. Eu acredito que nós devemos comemorar o nascimento de Jesus, porém a ênfase única e absoluta deve ser no seu nascimento e não nos seus símbolos, que muitos deles na verdade não remetem ao Novo Testamento e também ao verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Então nós temos esses três pensamentos, porém nós devemos entender que nós devemos falar como os moravianos diziam e como John Wesley falava: nas coisas essenciais, unidade, e nas coisas secundárias, tolerância, e tudo isso em amor. E por isso que no dia de hoje, em que nós já estamos terminando, eu quero falar sobre os 4 personagens do Natal. E esses personagens, na verdade, eles são um extrato da sociedade. O mundo em que nós vivemos, nós temos essas 4 tipos de pessoas, que você vai se identificar, em nome de Jesus, com algumas delas. O primeiro tipo de pessoa é os que creem, ignoram e depois se opõem. Nós vemos que quando o rei Herodes ouviu os magos procurando pelo rei dos judeus, a Bíblia diz que quando ele ouviu, ele ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E depois ele se reúne com os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, para perguntar sobre o nascimento do Cristo. E eles até citaram o Antigo Testamento, que eles diziam em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Então nós vemos que Herodes, ele creu. E ele foi perguntar para os mestres da lei e os mestres, os chefes dos sacerdotes, sobre o nascimento do Cristo. E eles até citaram o Antigo Testamento. E nós vemos então que tanto Herodes como Jerusalém toda ficou perturbada, os mestres, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e assim por diante, eles creram. Eles ficaram perturbados. No entanto, nós vemos que Herodes, ele não somente creu, mas ele desprezou o verdadeiro sentido do nascimento do Cristo. E também ele se opôs a ponto de querer matar o Senhor Jesus, que tinha nascido. Nós vemos que nos dias de hoje também existem muitas pessoas que dizem que creem no nascimento do Senhor Jesus, creem na sua vida e creem no seu sacrifício, mas infelizmente muitos ignoram isso, inclusive num dia como hoje. Fazem tudo, se lembram de tudo, se lembram dos parentes, se reúnem as famílias, comem, almoçam juntos, jantam junto. No entanto, o Senhor Jesus não é mencionado nenhuma única vez. E talvez, se alguém ali naquele meio anunciar Jesus, falar de Jesus, às vezes as pessoas zombam, outros se opõem, outros agem até com uma certa violência contra esse fato tão importante, que é o nascimento do Senhor Jesus. Nós vemos que Herodes, ele era um homem totalmente egocêntrico, e ele não queria que ninguém assumisse o seu trono, inclusive o trono do seu coração. E no trono do nosso coração, só um que merece estar ali, que é o Senhor Jesus. Segundo tipo de personagem, segundo personagem que nós vemos no Natal, aqui na Bíblia, no nascimento do Senhor Jesus, são os que creem e o reconhecem. Nós vemos que quando o anjo anunciou a José sobre o nascimento de Jesus, a Bíblia diz no versículo 24 do capítulo 1 de Mateus o seguinte: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Nós vemos que José e Maria, eles não somente creram na mensagem que o Senhor tinha trazido para eles, através do anjo. Eles creram e eles reconheceram
que realmente Maria seria a mãe do Cristo. E nós vemos que José, o seu esposo, que ainda não tinha finalizado a formalidade do casamento, ele creu e ele obedeceu e recebeu Maria como a sua esposa. No dia de hoje, muitas pessoas mundo afora não somente creem que o Senhor Jesus nasceu, que viveu entre nós, morreu pelo nosso pecado, ressuscitou e está à destra do Senhor nosso Deus. Nós vemos que José e Maria fizeram isso, e eles pagaram um alto preço por esse reconhecimento. Eles pagaram um alto preço porque creram nessa mensagem que o anjo tinha trazido, e quando o Senhor Jesus nasceu, eles criam de todo o seu coração. Eles pagaram um preço de oposição, eles pagaram um preço de ter que fugir para o Egito, eles pagaram um alto preço em tudo aquilo que eles resolveram reconhecer. E nós vemos que muitas pessoas mundo afora estão pagando um alto preço por isso, mas com uma imensa alegria, fé e esperança no seu coração. Eu desejo do meu coração é que nesse dia você não termine o seu dia sem crer, sem reconhecer que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele realmente nasceu, viveu entre nós e morreu pelo nosso pecado e ressuscitou em nome do Senhor Jesus. O terceiro tipo de personagem, terceiro personagem do Natal que nós vemos, são aqueles que anseiam, buscam pelo Senhor Jesus. Nós vemos que a Bíblia diz que no capítulo 2, versículo 1 de Mateus, diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao entrarem na casa, no versículo 11, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. O terceiro personagem do Natal são aquelas pessoas que anseiam e buscam, mesmo sem conhecê-lo. Talvez você hoje tenha se deparado com pessoas que estão com o seu coração apertado. Eles buscam por algo, mas eles não sabem que esse algo é uma pessoa e é o Senhor Jesus. Muitas pessoas mundo afora se reuniram com as suas famílias. Alguns talvez tenham se embebedado. Muitas famílias pode ser que hoje, depois de passar o ano todo sem se reunir, talvez tiveram discórdias, confusão na hora do almoço, talvez tiveram diferenças sendo levantadas novamente na hora do almoço, na reunião de família, e talvez algumas famílias até nem tenham se despedido no dia de hoje à tarde, e cada um novamente indo para mais um ano, cada um cuidando da sua vida. Talvez eles estejam com o coração apertado, outros estão tristes. Algumas pessoas talvez não se reuniram com ninguém hoje, e o seu coração anseia, dizendo: onde está aquele que é o rei, que é nascido? Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está à porta do seu coração e está batendo, para que você abra o seu coração e, como esses sábios aqui, entreguem o seu maior tesouro a Ele. O que você tem de mais valioso, que é o seu coração, é a sua vida. Nós sabemos que o Senhor Jesus nasceu em Belém, e John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, ele disse o seguinte: Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se Ele não nascer dentro do teu coração, você estará eternamente perdido, e eternamente você estará procurando preencher o vazio do seu coração. Esses homens que eram de um outro país,
empreender uma viagem, eles procuraram, a ponto até de perguntarem para Herodes, um rei ímpio, um homem terrível, onde é que estava nascido o rei dos judeus. Até que eles encontraram o Senhor Jesus. E quando eles encontraram o Senhor Jesus, todo o anseio de sua busca, tudo aquilo que eles buscaram, eles colocaram aos pés de Jesus em adoração, e entregaram ouro, incenso e mirra, dizendo que eles estavam entregando o mais valioso que eles tinham ao Senhor Jesus. E no nosso dia hoje, o terceiro personagem do Natal são as pessoas que estão buscando. Talvez seja você, e você pode hoje mesmo se prostrar e pedir para que Jesus nasça no seu coração. O quarto personagem do Natal, os que o anunciam e pregam sobre o seu nascimento. Nós vemos que José, ele estava com um grande dilema, uma grande angústia no seu coração. Maria estava grávida do Espírito Santo, e eles iam ter muita dificuldade por isso, porque eles não tinham consumado o seu casamento ainda. E ele estava ali com seus pensamentos em ebulição, até que o anjo apareceu a José em sonho. Um anjo enviado por Deus apareceu em José em sonho e disse o seguinte: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós vemos que o quarto personagem são aqueles que anunciam o Senhor Jesus, anunciam o seu nascimento, falam que ele é o Salvador, fala que ele é Salvador dos nossos pecados. Nós vemos que muitos ao seu redor, alguns mundo afora, como José, estão com o coração apertado, estão aí com o seu coração, com as emoções em ebulição. E o anjo foi enviado para José anunciar que Jesus era não somente o Salvador do seu próprio pecado, mas Salvador de todos, e que ele realmente era enviado de Deus. Quarto personagem são aqueles que anunciam Jesus, anunciam o seu nascimento. Eu espero que você seja esse quarto personagem. Eu espero que você seja como José e Maria, os que creem, e como os anjos aqui que pregam e anunciam. Há muitas pessoas que estão ao nosso redor, ainda no dia de hoje, que estão com o coração apertado. E os anjos foram enviados por Deus para falar quem era Jesus. E o Senhor, nosso Deus, te envia também. Você que crê na pessoa do Senhor Jesus e em quem Ele é. Deus está te enviando ainda hoje para você pregar e anunciar a salvação em Jesus. Talvez ainda você esteja com seus parentes aí dentro da sua casa. Talvez você esteja com muitas visitas aí. E se você tiver a oportunidade, ainda hoje, reúna o seu pessoal aí. Reúnam para terminar a sua confraternização aí, encerrando a sua confraternização. E anuncie, principalmente para aqueles que estão com o coração apertado, anuncie que Ele procede do Espírito Santo, que Ele é o Senhor Jesus, e Ele a salvará todos do seu pecado. Que você faça como José e Maria, creia e obedeça. Que você faça como os sábios, os magos, anseie por Jesus e presenteie Jesus com aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu coração, a sua própria vida aos pés dele. Que você faça como os anjos,
Anuncie, pregue o Senhor Jesus, anuncie o seu amor. Que esse dia seja o dia abençoado na sua vida, na vida da sua família. Mas o nascimento de Jesus não se comemora um dia só, se comemora por toda uma vida, porque Jesus é aquele que veio para salvar a cada um de nós dos nossos pecados. Ele não somente nasceu, mas ele viveu, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou e virá nos buscar. Deus te abençoe, não somente nesse dia, mas Deus abençoe por todos os dias da sua vida. Não faça como Herodes, aqueles religiosos que estavam ali. Eles creram, desprezaram e por fim acabaram se opondo a ele. Dos 4 personagens do Natal que nós vemos por aí, que você não seja Herodes e toda Jerusalém, mas que você creia como José e Maria e obedeça. Que você busque ao Senhor Jesus como os sábios e presenteie com aquilo que você tem de mais valioso na sua vida, é a própria vida e o seu coração, e que a partir daí você proclame com todo entusiasmo, como os anjos fizeram, que Ele é enviado de Deus e que Ele salvará cada um de nós dos nossos pecados. Eu vou orar por você agora mesmo. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça se você puder, e vamos orar. Concorde aí comigo, por favor. Senhor, em nome de Jesus, que nós, nesse dia, que muitas pessoas talvez dizem que comemoram o Natal, mas de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente vê na Bíblia. Que não somente eu, mas o meu irmão, nós venhamos reconhecer o verdadeiro sentido do nascimento do Senhor Jesus. Mas não somente isso, que nós venhamos a reconhecer o verdadeiro sentido da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Abençoe o meu irmão, a sua família, e que ele seja aquele personagem que nós citamos aqui, que crê, que busca e que anuncia. E que o meu irmão e a minha irmã, nesse exato momento, que muitas pessoas talvez ainda o estejam cercando, que ele venha anunciar com todo entusiasmo o verdadeiro sentido do nascimento do Senhor Jesus. Abençoe a vida dele, da sua família, dos seus parentes, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.